Muito bem, depois de fazer esse pequeno enquadramento sobre a data que é celebrado nesse sábado, eu queria também aproveitar para agradecer à alta autoridade para a imigração, de Cabo Verde, que está ali representado para ser coordenadora do departamento, a doutora Ângela Valentim, que nos agradece também para o tempo, gentilmente, se traz esse tempo para ser com nós da manhã e ajudar a perceber também um bocadinho de papel que Cabo Verde, enquanto país de acolhimento, tem e nessa questão de diálogo, para inclusão e, sobretudo, para uma relação muito mais saudável entre culturas e povos. E também, sendo Cabo Verde um país de imigração, está constantemente, nosso povo está vive fora, então é para não perceber um bocadinho de modo que nos está com políticas em torno disso. Mas em relação a Cabo Verde, eu queria só deixar aquele primeiro questão ali também para servir como um elemento de reflexão. Cabo Verde é um país africano, mas nós é muitas vezes apontado dele como um país que dificilmente nos prepara para receber imigração, tanto de Europa como de dentro de África ou de outros continentes. Mas aqui nos tem em termos de políticas, medidas e também de consciencialização. Bom dia. Bom dia, obrigada a nós para o convite que foi endereçado à alta autoridade para a imigração para estar ali hoje presente. Respondendo àquela questão ali de políticas, Cabo Verde tem estado, assiste nos últimos 20 anos, um aumento de população imigrante, entrada de estrangeiros no país. E como tal, nós foi sempre um país habituado, tradicionalmente conhecido como um país de imigração. Cabo Verdeanos está sair para o exterior, para residir em outros países, mas não tem percepcionado as entradas nesse momento cada vez mais significativo. Claro que exige uma adaptação do país a nível de políticas e medidas, e para isso, uma das medidas tem a ver com a própria criação de alta autoridade para a imigração, que era, bem sucede, a Direção-Geral de Imigração, enquanto um instituto que trabalha na elaboração e implementação destas tais medidas e políticas e faz recomendações que permitem uma efetiva e real integração de imigrantes no país. E depois medidas mais concretas que têm a ver com a implementação de serviços de atendimento, de acolhimento e de informação de imigrantes para permitir essa integração, e a nível de consciencialização também, e muito relacionado com essa temática que nos ali hoje está a falar, diversidade cultural, medidas de sensibilização e de sociedade civil para se pôr de concha, que é a realidade migratória, que é pessoas que também de outros países que estão de Cabo Verde para instalar ali, e portanto nós também trabalha naquelas medidas ali para permitir uma integração de forma cada vez melhor de imigrantes no país. Não tem um levantamento para saber e que país ou que população que mais se procura Cabo Verde para viver, independentemente de região continental? Estudos e estatísticas de Instituto Nacional de Estatísticas têm indicado que Cabo Verde é procurado, sobretudo, para imigrantes de outros países de costa ocidental africana, de costa ocidental africana. E dentro desses países não tem um destaque, por exemplo, a Guiné-Bissau, não tem uma relação de vizinhança, de proximidade histórica e cultural com a Guiné-Bissau, e, portanto, Guiné-Bissau é um dos países mais... Tem maior predominância. Exatamente, ali na Cabo Verde, sim. E nesse momento, a hora que nos a nossa realidade cultural e ligação com o continente africano e existindo uma alta autoridade para a imigração, e como é que é criado aquela consciencialização? É para via de políticas e medidas, ou existe um programa, às vezes, que é mais voltado para a questão lúdico-cultural e que, de certa forma, cria campanhas e cria ferramentas para pessoas e começa naturalmente a absorver essa consciência de proximidade e de irmandade? Exatamente. Tem a ver com ferramentas, com medidas que está a ser introduzido, programas que no Tabata desenvolve. Tem campanhas de sensibilização, spots publicitários, programas radiofónicos, precisamente para sensibilizar a sociedade cabo-verdiana para a temática da imigração, de diversidade cultural, de relevância de bem acolher, para modo de tenta evita práticas discriminatórias, previne e combate práticas discriminatórias, para modo de mesma maneira que cabo-verdiano está a sair para outros países e está a querer ser bem tratado, está a ser reconhecido, da nossa cultura, não está orgulho de nossa cultura lá fora, de nossa música, de nossa gastronomia, também não tem que fazer aquele trabalho ali dentro para quem que está a escolher de Cabo Verde para viver.
Por exemplo, teve uma campanha que ainda não usa a mote de campanha, que é um Cabo Verde de Todos, precisamente para sensibilizar para a diversidade cultural em contexto migratório. E depois não tem iniciativas mais recentes, por exemplo, trabalha com escolas primárias e secundárias, com palestras com os jovens, que é um público que pode ter um impacto extremamente positivo na mudança de mentalidades, no diálogo social e cultural, na promover essa mudança positiva que a diversidade cultural tem. Então, nós trabalhamos com jovens, inclusivamente ano passado, foi por acaso nessa altura de celebração do Dia Mundial de Diversidade, nós lançamos um caderno intercultural, onde que nós convida jovens a refletir sobre o que é imigração, benefícios, mora que não pode acolher bem, mora que não pode prevenir estereótipos e práticas discriminatórias, para realmente quem escolhe Cabo Verde para viver pode se sentir efetivamente bem integrado. Agora, a alta autoridade para a imigração tem um papel tanto de supervisor e coordenador de políticas existentes, mas também como um gabinete de apoio para imigrantes ali na Cabo Verde. Exatamente. Não tem também essa vertente de gabinetes de apoio, já não tem 2 postos de atendimento ali na praia, funciona desde esse ano de forma efetiva, e nos prepara para implementar unidades locais para a imigração na concelhos onde tem maior representatividade de imigrantes, Sal, Boa Vista, São Vicente e Santa Catarina de Santiago. Ele é direcionado para quem? E já não sei para imigrantes que também em Cabo Verde, mas não queria entender se ele é especificamente para uma determinada região ou um determinado povo, tendo em conta que às vezes não tem predominância e às vezes não pode ter condições de dar assistência a tudo e cada tipo ou cada pessoa imigrante que está bem ali. Não, nossa atuação é transversal. Nunca está escolhe um público, nunca tem preferência de uma determinada origem ou outra. Obviamente que sendo um fluxo de, por exemplo, cidadãos guineenses maior, naturalmente não pode ter um maior número de imigrantes guineenses que estão nos serviços. Mas, de uma forma geral, é para todo imigrante que tiver alguma questão que quer ser apoiado, que quer ser resolvido, para consulta, para deslocar serviços da alta autoridade. Futuramente também não tem perspectiva de nós próprios não criar equipas de terreno para ser nós a deslocar localidades onde que não pode... Aumenta a proximidade. Exatamente, para um atendimento de proximidade e responde no conselhos ou pessoas que têm maior dificuldade em desenvolver serviços postos físicos para não poder dar essa resposta de informação e acolhimento. Integração é chamada capítulo sempre a hora que não está fala de imigração ali na Cabo Verde. Pessoas que têm dificuldade de integra para questões institucionais, burocráticos, políticos e às vezes financeiro ou cultural. Mas a nível de levantamento que você costuma ter, ou queixas que você recebe, chamadas de atenção, e é também mais naquele sentido em termos de problemas de integração de imigrantes ali na Cabo Verde. O único problema que é destacado, talvez, tem a ver com regularização de permanência no país. Dificuldades que pessoas têm na reunião de documentação que é legalmente exigida para o efeito. Às vezes, que tem suporte, que tem um suporte de uma embaixada desse país de origem ali, que te dificulta ainda mais aquela questão ali de pôr e conseguir aqueles documentos que é necessário bem do país de origem. E regularização é efetivamente apontado com um dos principais problemas. Sendo certo que, nesse momento, se decorre um processo de regularização extraordinária que flexibiliza bastante forma de proceder a pedidos para regularizar no país. Portanto, é uma oportunidade que imigrantes têm, que está em vigor até 15 de junho, é uma oportunidade excelente para quem que ainda tem essa situação regularizada, pode submete-se a pedido e, dessa forma, pode ter uma autorização de residência. E, geralmente, mora que é feita articulação com o país de origem daquele imigrante. A alta autoridade dirige e de forma, passa e redundante, de forma direta a esse país, ou tem que ser através do Ministério de Tutela? No que eu entendo, que é feita essa orgânica de comunicação e trabalho para garantir, mas pelo menos a hora que tiver alguma necessidade de apoio a imigrantes, para não perceber que é articulado de um país para outro. Sim, obviamente que não tem contacto com embaixadas e consulados de países outras autoridades que estão ali representadas no país. A nível de articulações que seja de outro nível e que seja necessário em SETA, com embaixadas que têm representatividade na Cabo Verde, tem que ser o Ministério de Negócios Estrangeiros que efetua aquele ponto e aquela articulação. E agora, para a celebração do Dia de Diversidade Cultural, e tem dois tópicos nele que é importante: comunicação e diálogo.
E não tem estado, efetivamente, entende companheiro para questões de integração ali na Cabo Verde e população, para aquele que trabalha com essa fase, levantamento, não está, claro que nunca está igual a 20 anos, mas não está dentro daquele padrão que era desejado? Tem sempre coisas a melhorar, né? Um estudo diagnóstico feito na 2014 de integração de imigrantes revelava que 35% de imigrantes tinha uma sensação, relatava uma sensação de discriminação e, portanto, isso quer dizer que tem trabalho a ser feito e naquele âmbito ali que nós, na Alta Autoridade para a Imigração, não se trabalha, nomeadamente com as campanhas de sensibilização de sociedade civil, para envolver a sociedade, para modo ele é uma responsabilidade individual, mas também coletiva, de não pôr prevenir práticas discriminatórias e de não acolhe e integra e trata imigrantes de forma que nós também não gosta de ser tratado no exterior. E nesse ano ali tem um conjunto de ações que é desenvolvido mundialmente, mas quer saber se a nível de alta autoridade de imigração, para a imigração ali na Cabo Verde, se é desenvolver algum tipo de programa especial para chamar atenção para essa questão de integração. Para essa data ali? Sim, para essa sim. No tempo previsto um lançamento para breve de uma campanha, é que sei já amanhã, mas há de ser nas próximas semanas. No Sada trabalha precisamente numa campanha, ele é uma campanha extenso, que também decorre durante algum tempo, e nós também lançamos brevemente, exatamente para celebrar a diversidade, mas também para ter em conta a sensibilização de sociedade cabo-verdiana para questões de imigração e de imigrantes, a diversidade cultural em contexto migratório e a prevenção de práticas discriminatórias. Agora, sabe, mas acaba de certa forma para cogitar e elementos técnicos e alguns chamaram a atenção de parte de técnicos que podem auxiliar a alta autoridade, mas a nível sociológico, Cabo Verde é chamado sempre a capítulo para a questão de ter mais abertura para receber, para conche. E a hora que nos espia, nosso panorâmico a nível social, para não falar, ok, não tem um monte de coisas que podem ser melhorado e coisa que seria aquela grande prioridade em termos sociais que nós podemos ter recolha às vezes que é aconselhamento, que técnicos da alta autoridade que pode ser tratado, que aspectos que é indispensável ser trabalhado a nível populacional nesse momento. A nível de integração, no geral, não tem que as questões relacionadas com permanência, que é uma das questões que não se trabalha nela, em articulação com outras instituições que têm mandato na matéria. A nível de reforço de nossas estruturas, mora já falar com a abertura e implementação de unidades locais para a imigração, mas também tem um trabalho extremamente importante que é desenvolvido com câmaras municipais, desenvolvimento de planos municipais e envolvimento de câmaras para, a nível local, também fazer esse trabalho de sensibilização e de desenvolvimento de políticas locais também ao encontro daquele que não prevê e, enquanto sociedade de acolhimento, não crê que Cabo Verde constitui em matéria de acolhimento de imigrantes. Deixa eu ver se pessoas têm algum receio e cria mitos até na cabeça de que imigrantes podem constituir ameaça para a vida normal no país. Tanto que nós não estamos sofrendo na pele. Aqui não imigra, não tem população, por exemplo, na Portugal, na Espanha, na América, em qualquer país que nos estiver que nos estiver como imigrante, pessoas estão sendo ameaçadas com o posto de emprego, estão sendo ameaçadas a nível de segurança, muitas vezes por desconhecimento e também por ignorância. Na Cabo Verde, que esse tipo de coisas ali também acontece? Desconhecimento é uma coisa transversal. Nós somos numa sociedade cada vez mais interconectado, com grande mobilidade entre países, mas também nem sempre não tem ferramentas suficientes para não desconstruir nossos estereótipos, nossos mitos, uma hora já foi referido, nossos preconceitos em relação a outras culturas. E Dia de Diversidade Cultural também tem esse objetivo de reforçar a importância de conhecimento, de diálogo, de comunicação e de perceber, de mostrar que é benefícios para desenvolvimento, benefícios de imigração para desenvolvimento. Aquele é um ponto que era a nossa próxima pergunta própria antes no FICHA, que era perceber que não está ganha tendo imigrantes, de forma direta.
Não tá ganha, imigração está abrindo para o mundo. De mesma forma que nós não também melhorar nossas condições de vida lá fora, também que ali que pessoas também fazem ali. E esta traz suas culturas, suas bagagens, seus conhecimentos, seus know-how, tudo seus bagagem estrutural, seus conhecimentos, tudo que se pode aplicar no país para desenvolvimento. E imigração é um fator de desenvolvimento hoje em dia e ele é incontornável. Muito bem. Muito agradeço à alta autoridade Obrigada para a imigração, passar ali com nós no show da manhã, na pessoa de senhora Ângela Valentim, para tempo e, sobretudo, ajudar-nos a perceber um bocadinho de que é trabalho feito em torno de imigração ali na Cabo Verde, para ajudar-nos lá onde é possível, nesses 15 minutos que cada para tudo, desmistifica essa questão de recebe e que sabe quem que não se recebe. Mas mesmo que nunca sabe, a alta autoridade está lá para aquela, para fazer essa triagem, no bom sentido da palavra, de que quem que chega para qualquer país, na qualquer parte do mundo, ele é concheiro. Ele é concheiro, porque acaba para saber quem que está lá. Exatamente. E que é para aquela própria que a alta autoridade existe, também para apoiar. Agora, para finalizar próprio, e imigrantes que estão aí na nossa conversa, imigrantes estrangeiros ali na Cabo Verde, mora que está sede em os balcões de atendimento, apoio e mora que está tem acesso a serviços de alta autoridade, caso existe. Bom, ali na praia já não tem dois postos de funcionamento, ali na sede de alta autoridade para a imigração, que é ali na Tchada. Moram brevemente, não também abre naqueles outros conselhos, unidades locais, e não está também comunicação com imigrantes sempre para informar de disponibilização de que serviços ali. Tem no site que se pode consulta www.ai.gov.cv, onde tem informação atualizada sobre serviços disponibilizados e sobre a abertura de novos gabinetes. Tem página de Facebook de alta autoridade para a imigração também, portanto, tem nos e-mails sempre disponível para ouvir que preocupações e melhor informa e encaminha. Doutor, obrigado pelo tempo. Obrigada a nós.